do jogo democrático. Muito bem, boa notícia. Né? Então eu coloco aqui a incapacidade que o Haddad está tendo de, vamos dizer, de liderar. Você é candidato pelo Partido dos Trabalhadores com apoio de Lula e você chega no segundo turno das eleições, eu esperava de Haddad que ele se transformasse nesse polo aglutinador, né, de liderança da oposição no Brasil. Ele não consegue fazer isso nem com relação ao fracasso do Enem. Nós estamos na 3,9 milhões de alunos. Nós estamos na ideia de passar para o nosso segundo bloco, nosso programa provavelmente já está passando pelo nosso segundo bloco, pelos meus cálculos aqui, porque o processo é automático. A gente já entra no segundo bloco, né, assim que completa 33 minutos. Então estamos com o programa já passado 33 minutos e provavelmente já estamos, né? Essa provavelmente é porque o domínio técnico ainda não é 100%, já estamos no segundo 100% eficiente, entendeu? Então, apostando que nós já estamos no segundo tempo, a gente quer dar novamente, né? Mas para também tratar de outras questões tão importantes quanto as que já foram tratadas. Por exemplo, você sabia que o dólar... vamos dar o primeiro nosso bom dia, nosso boa tarde, nosso boa noite, mais uma vez, porque a gente está, a depender do horário que você está conosco. Eu dou alô para os internautas. Nós estamos, eu, Vladimir Dantas, Vator Rodrigues, aqui direto de João Pessoa, Paraíba, Brasil. Na nova série do canal 247. Do Roda de Conversa. Você falou 347. Do RC Roda de Conversa, no seu sábado, né? Já estou me sentindo... A semana em perspectiva, né? Semana em perspectiva. Então, vamos lá conversar, mais uma vez, retomando o que a gente estava conversando no primeiro bloco, né? E nós estávamos tratando da greve dos petroleiros, né? Começou em 9 estados, né? 9 estados, ela não é só lá a tomada não é só a tomada a sede da Petrobras na Avenida Chile, no Rio de Janeiro. Eles estão também, né? A categoria cobra a suspensão das demissões na fábrica de fertilizantes no Paraná. Que pode ocorrer, inclusive, olha, me permita, Vladimir, a categoria cobra a suspensão das demissões da fábrica de fertilizantes nitrogenados do Paraná. Nós temos um problema aí ambiental, porque a suspensão desse tratamento de fertilizantes vai levar a um verdadeiro lixo ambiental que a Petrobras não traz nessas demissões o plano para resolver essa questão ambiental. O Ministério Público precisa tratar dessa questão e precisa chamar para si a responsabilidade de cobrar da Petrobras, né, não só essa demissão absurda de 1.000 funcionários, mas também, né, que seja dada continuidade ao processo de fabricação de fertilizantes e naturalmente, o manejo dessas substâncias que poderão se transformar num grande problema ambiental. Pois é, Vator, e nós estamos também nessa questão das perspectivas, tratando, e acho interessante a gente dar uma conversada um pouco mais sobre essa questão da frente, né? Da frente que está sendo discutida, né? A frente que está sendo trabalhada no Brasil. Qual é a frente que vai sair para dar resposta, né? Os movimentos sociais, os movimentos populares, os partidos de esquerda como um todo, estão com uma grande responsabilidade de barrar essa pauta neoliberal, né? Porque fala-se em privatizar tudo, né? E não resolve o desemprego crescente, a miséria crescente, como a gente já viu, né? E o que a gente tem em resultado para o Brasil é justamente a entrega. Nós estamos com a nossa indústria sendo desativada, né? A nossa Petrobras, uma empresa extraordinária, está sendo fatiada, e privatizada sem concorrência, já direcionada. Isso é a maior fraude. Se Fernando Henrique Cardoso construiu a chamada a privataria tucana, o governo Bolsonaro está construindo algo muito mais corrupto, muito mais de deterioração ao patrimônio público do que o próprio Fernando Henrique Cardoso, que privatizou 121 empresas. Mas eu chamo a sua atenção ali para o nosso Pepe Escobar. A manchete é: a resposta da China ao vírus foi de tirar o fôlego. Você poderia ver aqui, ó.
canto aqui, ó. Ah, tá. Eu dou... Um pouco mais para cá. Aqui, ó, Pepe Escobar. Aí. Ah, não, então, 47, correto. Então você vai ter aí, né, um comentário de Pepe Escobar sobre como a China está enfrentando essa... O presidente Xi Jinping declarou... Xi Jinping declarou formalmente ao dirigente da Organização Mundial de Saúde, Tedros Ghebreyesus, em seu encontro em Pequim, no início dessa semana, que a epidemia do coronavírus é um demônio e não podemos permitir que esse demônio se esconda, né? Então a China, ela respondeu com uma guerra popular, tá vendo? Essa matéria do... Aqui falando sobre o SARS, é porque a matéria é bem extensa, né? No fundamental ele quer justamente colocar o que a China tem capacidade de responder, que é justamente fazer um hospital em 10 dias, né? É uma das soluções que foram feitas. Já são dois hospitais de campanha que conseguem receber 2.000 pessoas ao mesmo tempo. 2.000 pessoas num hospital em 10 dias. Então está sendo uma mobilização, né? E se confia justamente essa questão se confia plenamente que a China vai dar uma resposta concreta, como deu em outros momentos, né? Que é uma potência econômica, né? Potência econômica. E aí, Pastor, voltando, a gente estava tratando da questão de como responde o Brasil essa situação de barrar, né? De barrar a família. De barrar a família lá do coronavírus? Não. Como é que o Brasil vai responder, barrar esse projeto neoliberal? Assim, porque você falando barrar, eu já estava pensando nas barragens de Minas Gerais, nas chuvas, que é outra bola fora do Bolsonaro, né? Minas Gerais acabando em chuva e ele nem aí. Então, agora que foi sobrevoar lá. Nós estamos numa realidade de Brasil para vencer justamente a questão do... O Celso Amorim... Se Bernie Sanders vencer, o governo de Bolsonaro acaba. Como é que ele vai se relacionar? Isso aí aqui é uma suposição. E pode acontecer, né? Esse alinhamento certo. O Bernie Sanders está crescendo disparadamente lá nos Estados Unidos, né? Então pode ser o candidato. O Papa Francisco decide receber Lula. Com todo o prazer. É uma notícia importante que vai acontecer. Mais uma vez eu vou fazer propaganda. Você assistiu Dois Papas? Sim, assistiu Dois Papas. Assim, vale muito a pena, bom, muito interessante. Vale a pena todos assistirem. Os Dois Papas é um verdadeiro obra-prima. Obra-prima. Um cineasta brasileiro. Muito bom mesmo. Vladimir, eu gostaria de, além de entrar nessa discussão mais a fundo, a frente popular ou a frente ampla, né? Falar da questão do essa semana. Pimenta disse que não adianta pedir saída de ministro. Bobagem. Vai consertar o Bolsonaro? Tirar a ministra consertar o Bolsonaro. Não, eu também defendo essa questão. Não é fora Weintraub, é fora Bolsonaro e sua turma. Não é? Então dizer para você, olha, que essa semana nós tivemos aqui uma outra notícia, que é a questão do recorde do dólar. O dólar chegou a 4,28 e já se fala que, além do leilão que teve na sexta-feira para torrar 3 bilhões de dólares, já se torrou 11 bilhões no ano passado. Então nós estamos chegando aí a 14, 15 bilhões de dólares torrados às reservas cambiais do Brasil, não é? E essas reservas cambiais que pode servir de referência para você que foi enganado, que votou no Bolsonaro, dizendo que o PT quebrou o Brasil. Então nós tínhamos 380 bilhões de dólares de reservas cambiais que formam um verdadeiro colchão para poder fazer frente a determinadas crises no capitalismo mundial. E aí o governo Bolsonaro, em um ano, já vai queimando agora nesse início, porque ele está no 13º mês, a bagatela de 14 bilhões de dólares, Vladimir. E o recorde da cotação do dólar batendo a barreira de 4,25, chegando a 4,28. E você que achou que tinha que tirar a Dilma porque o dólar estava caro, você não vai poder mais viajar para a Disneylândia. Aliás, eu vi uma ótima sobre a Disneylândia, Vladimir, eu tenho que contar para você agora, rapidinho. Para todos os nossos internautas, né? Mas alguém dizendo assim, o Mickey, né, não se conforma com a vitória do Donald
né? O Mickey não se... E acha que a Disneylândia vai entrar em crise, porque o Pateta está comemorando, né? E o Zé Carioca foi deportado. Aí não dá. Achei ótimo, né? Não dá para ser feliz. Não dá para ser feliz. Então, a questão da frente, né? Eu acho que há uma questão semântica, mas do ponto de vista de que, além da semântica, nós temos um problema de como conversar e como dialogar com setores da sociedade que começam a desembarcar do bolsonarismo. Porque determinados setores que estão profundamente amarrados com esse projeto são aqueles setores neoliberais, não é? Portanto, desnacionalizantes, ao mesmo tempo que se filiam à política nacionalizante nos Estados Unidos. Você consegue perceber essa gravidade? Muito grave. Enquanto se construiu o consenso de Washington, depois da queda do Muro de Berlim, e se decretou que o comércio deveria ser globalizado, deveria ser em todas as esferas, e os Estados Unidos levavam vantagem nesse aspecto, nós tivemos a ascensão da China. E a China começou, nessa questão do comércio internacional, a entrar muito bem com produtos muito mais baratos e aumentando cada vez mais a tecnologia. Aliás, você quer fazer um programa específico sobre a China, né? Nós vamos fazer um desafio com o professor Manuel Donato, né, que é doutor em economia. Vamos convidar aquele companheiro que esteve na China, em Cuba, agora há 6 dias, para essa roda de conversa. Convidar o Alexandre, que esteve em Cuba também, passando uns 10 dias lá. Muito interessante. Né? Vamos fazer uma roda de conversa em breve sobre a China. Nesse aspecto aí, você vai ter o Donald Trump se elegendo presidente dos Estados Unidos. E eu disse Cuba porque eles têm uma visão também de como é que está Cuba. Né? Fazer... Com certeza. Com certeza não tem lá 23 mil moradores de rua, né? Nenhum. Tá? Segundo o próprio Fidel Castro, há muitos anos atrás, a célebre frase, esta noite milhares de crianças dormirão. Ele diz o número, na verdade, ele diz o número lá, as estatísticas mundiais apontavam, e nenhum era cubano. Nenhuma criança é cubana, não vai dormir na rua. Mas, voltando à questão da frente, então você tem aí setores neoliberais que apoiaram a eleição de Bolsonaro, e que agora eu queria saber o que vai acontecer, por exemplo, com o presidente da Fiesp. Eu dizia para você lembra numa conversa informal, que ele ia ser peitado, pois já existem praticamente 3 grandes empresários brasileiros peitando o presidente da Fiesp, né? Por quê? O Horácio Laffer Piva é um deles, porque ele está destruindo, junto com o Bolsonaro, a capacidade industrial. A planta industrial nossa está diminuindo cada vez mais, e nós temos aí, nós chegamos a ter 12% do PIB, mais recentemente, vinculado à indústria brasileira. Esse número está chegando a menos de 8%, Vladimir. Para você ter ideia, numa situação dessa de coronavírus, talvez fosse uma possibilidade que o Brasil tivesse de expandir os seus negócios internacionalmente, mas não acontece isso. Então esses setores da Fiesp, que já estão batendo no presidente, né, da Fiesp, eles tendem a desembarcar do bolsonarismo. E aí é preciso se ter um ponto de convergência. O ponto de convergência lançado pelo Dino é contra o autoritarismo, é contra o nazismo, é contra o fascismo. Ou seja, lutar para que o Brasil volte a reconstruir um pacto construído na Constituição de 1988. A Constituição de 88 é o marco de um pacto social feito para que o Brasil pudesse se desenvolver. E o que valeu naquele pacto? Não levantar a questão da revogação dos crimes, pelo menos, não levantar, é como o Requião fala, não levantar, eu sintetizo a preocupação de Requião dessa forma, não levantar a revogação dos crimes que foram cometidos nesses 3 anos, 4 anos de Temer e de Bolsonaro, né? Nesse 1 ano de Bolsonaro e nos quase 3 anos de Temer, não revogar esses crimes que eles executaram, não está nessa frente, nesse programa colocado claramente isso, é enganação.
É enganação, concordo porque com você vai juntar criminosos. Tem algum problema que ele vai dar um golpe, vai dar um você? Concordar E aí com eu você acho e com o Requião nesse aspecto? Aí eu acho tem algum problema? Não? Mas eu acho que o posso concordar? dano se perde. Pode. Então, concordando com você nesse aspecto, quando nós fizemos a Constituição de 88, se fez um pacto, não é? Mas por baixo desse pacto se jogou para debaixo do tapete, por exemplo, punir os militares envolvidos com assassinato, com tortura, anistia ampla, geral e restrita, encobriu isso aí. Ou seja, os criminosos do regime militar, da ditadura militar, eles foram anistiados, não é? O que resulta num problema a curto, médio e longo prazo. A longo prazo, nós temos hoje a volta do partido fardado, o partido verde-oliva, o partido daqueles militares que insistem em dar um suporte e fazer parte de um governo, como disse o nosso grande Chico Buarque de Holanda essa semana, que é outra questão extremamente importante. Chico Buarque de Holanda disse, cadê aqui o Chico? Temos um país governado por loucos. Né? Depois você teve uma outra manifestação do Caetano Veloso, depois você tem já outros artistas se manifestando, porque realmente a censura na cultura, que vai se aprofundar com a Regina Duarte, a namoradinha, você sabe porque casou 5 vezes, é filha de militar e recebe 20 mil reais de pensão por isso mês, que é namoradinha, né? Que ela não pode casar, não pode casar, ela é namoradinha depois de 5 casamentos, olha só. Ela tá botando pólvora. Não botou no papel, botando né? pólvora. Não casou no papel, como diz no popular, casou, né? Falseou, né? Fez um falseamento, um casamento sem registro. Não, viveu amaziadamente com 5 maridos e para continuar recebendo a pensão de militar. E sabe quem é que paga a pensão de Regina Duarte? Somos nós e é você que está nos assistindo. Isso é um escândalo. Então, mas dizer para você que é esse tipo de não resolver esse conflito. Por exemplo, a Argentina puniu os militares assassinos, botou na cadeia. Se você se recordar, o neoliberalismo, ele retorna. Neoliberalismo não é coisa de... Nós vamos conversar depois sobre esse assunto, na questão econômica, não nesse programa, mas em outro. O neoliberalismo surge com John Maynard Keynes, que é quem reforma o liberalismo depois da crise de 29. Mas depois você tem uma retomada, depois do consenso de Washington, não é? Então, o Pinochet foi um projeto de neoliberalismo que começou há 39 anos atrás, né? E exatamente, o Pinochet, ele vai acabar preso, em prisão domiciliar. O juiz espanhol, o Baltasar Garzón, acabou determinando a prisão dele, como um juiz internacional, tá certo? Mas essas questões não foram resolvidas, como também, ao longo de todos esses anos de governo social-democrata do PT, não se mexeu nas questões de infraestrutura do regime, aliás, de superestrutura do regime capitalista. É verdade. Não se mexeu, Vladimir. Então nós temos que enfrentar isso, porque agora, eu que sou comunista, você que é comunista, embora você esteja num partido social-democrata, que é o PSOL, social-democrata. Com várias correntes, como também tem os outros partidos com correntes comunistas. Por exemplo, o professor Nildo Rix, de Santa Catarina, que é um fervoroso revolucionário, né? Ele é da direção nacional do PSOL e é comunista. Né? Mas o PSOL... Então dizer isso para você, porque eu concordo com... O que a gente tem que detectar é a dificuldade. Por que uma frente ampla e por que uma frente popular? Né? O que isso é mera questão semântica ou é uma questão, sobretudo, do ponto de vista da concepção e da realização, da pactuação em torno dessa frente? Né? Qual é o tipo de pacto que nós desejamos e que nós queremos nesse momento? Para mim, para você, está muito claro. A gente não perdeu a perspectiva revolucionária, não é verdade? Pois é, mas para determinados setores, por exemplo, você tem o Haddad, que é uma liderança que emerge de uma eleição com 47 milhões de votos, se definindo como sendo de centro-esquerda.
não é? Inclusive fazendo ataques. Sim, mas você tem Flávio Dino também, na prática, se colocando como centro-esquerda. Sim, porque mas... na verdade o que ele está querendo compor justamente é uma frente e a gente passa. Eu só queria estabelecer uma diferençazinha que você talvez não tenha percebido entre Flávio Dino e Haddad. Só você me dando uma parte, porque para mim eu não estou vendo muita diferença. Não estou vendo necessidade de me preocupar com Flávio Dino ou Haddad ou Lula. Sim. Os personagens, eles não, para mim, eles não são relevantes. O PSOL é um partido de frente, é um partido com várias correntes, se considera socialista até no nome, né? O nome é PSOL, Partido Socialista Liberdade. Então, mas é uma frente de vários partidos, até de vários pensamentos filosóficos, de várias entidades, tudo mais tal. É uma disputa, a sociedade tem uma disputa concreta. Agora, o que a gente está colocando é que vamos ter uma eleição municipal, né? Vamos ter uma eleição municipal, processo de acumulação de força, né? A frente que precisa se construir é uma frente para justamente trabalhar um novo programa para o país, não esse que está sendo implementado, entendeu? Então, se a gente se prende a uma composição de força voltada simplesmente para voltar à democracia, simplesmente para voltar, né, à normalidade democrática, não vai acontecer, porque a questão é de correlação de força. Só vai voltar isso aí se realmente a força progressista que tiver compondo essa frente for capaz de levar isso adiante. Então, o que precisa fazer é uma composição com o povo, com a sociedade, porque no governo Lula foi feita uma frente amplíssima. Dilma e Lula fizeram uma frente de tamanho do mundo, mas de repente a elite achou que não interessava mais essa frente. E a elite, a posição da elite é essa, não interessa essa frente. E ela quer justamente com essa jornada de botar o Bolsonaro para fazer um divisionismo, para fazer uma diversão, ser o bobo da corte, o palhação junto com a equipe dele, vai aprovando tudo quanto é coisas que benéficas ao capitalismo e maléficas para a população. Então nós estamos crescendo a miséria, crescendo as dificuldades da classe média baixa, né? E também da classe média de um modo geral, uma parcela dela começa a sentir, que é a maioria da população, é 70%, os pobres, miseráveis e classe média baixa tal, são mais de 70% da população. Mais de 70% da população, chegando a 80%, talvez até mais, quando a gente vai ver justamente essa divisão. Então, a questão é um programa para responder isso aí. Então, que Flávio Dino, que Lula, o que Haddad tem que apresentar, na verdade, eles têm que apresentar qual é o programa que eles defendem. Qual é o programa para juntar? Quem quiser vir para esse programa, vem. Mas tem que apresentar um programa, Vador. Não pode estar ficando com divisionismo, com diversão, não, porque vamos trazer fulano, beltrano, cicrano para combater o fascismo, para combater o nazismo, para combater... Mas qual é o programa mesmo que essa frente vai desenvolver, vai defender? É isso que tem que responder, no meu modo de entender. Com você. Bom, mas aí a gente está tentando aqui exatamente delimitar e captar qual a posição política de cada um, né? Por exemplo, o Flávio Dino se elegendo presidente do Brasil pelo PCdoB, em tese seria uma coisa, porque aí você sabe que hoje até nós tínhamos ou temos ainda um sentimento anticomunista muito forte, não é? Então é preciso que aqui nessa tela que a gente comunique. O PCdoB não pratica um programa comunista, essa que é a questão. O PCdoB é um partido social-democrata, é um aglomerado de gente tão social-democrata quanto os demais que estão ali. É preciso que isso seja um programa mínimo. É preciso que isso seja aprovado na prática, porque um partido comunista do Brasil que se tem como um partido, até o PSOL, o Rui Costa Pimenta, classifica o PCdoB como um partido ainda stalinista, né? Então é preciso ver essas coisas. O que eu coloco para você é uma coisa... Em termos de programa, em termos de defesa ideológica, sim. Mas em termos de prática política, de composição, não.
Sim, aí vem a questão da tática e da estratégia. Nem no município, nem no estado, nem no governo federal. Mas aí nós tivemos que ver a questão da tática e da estratégia. Eu até chamo as palavras do professor Nildo Orix, quando ele, dialogando com os lucaxianos, né, seguidores de Lukács, aí ele diz: nós revolucionários estamos acostumados a ser minoria, até a hora do grande evento, que é a revolução. Então nós somos acostumados a ser minoria. Então é a questão da tática e da estratégia. Então, uma coisa que eu acho por exemplo, o que é que eu vejo de forma assim, vamos dizer, copiando João Amazonas, né, no comentário dele, de forma alvissareira no quadro político dessa semana, de semana passada, é o surgimento da viabilidade política de um homem que foi eleito governador do Maranhão pelo PCdoB, enfrentando inclusive a oligarquia Sarney, que foi apoiada pelo Partido dos Trabalhadores, que dizia: o povo não vai votar em comunista. E aí ele venceu, e venceu sozinho essas oligarquias, com o apoio do Partido dos Trabalhadores. As oligarquias apoiadas pelo Partido dos Trabalhadores. E agora você tem uma situação onde Dino se coloca como uma possibilidade, como uma viabilidade eleitoral. E o Haddad até estimula: não, acho que é bacana, o PCdoB é nossa aliada. Mas onde é que está essa viabilidade eleitoral? Onde é que está essa viabilidade eleitoral que eu não vejo? Não está nas pesquisas. Quando se faz pesquisas, só aparece Lula e Bolsonaro. Sim, mas aí você tem que entender que esse processo é muito dinâmico. Não, né? Pois é, mas eu quero lembrar para você que no desejo popular. Quando Fernando Collor de Mello apareceu na primeira pesquisa, quando eles foram para a China, coincidentemente, foram para a China. Ainda bem que deveriam ter ido na época agora do coronavírus, porque voltariam todos infectados e morreriam. Mas lá na China acertaram que o Collor seria o candidato a presidente da República. E quando ele veio para cá, ele veio com aquela capa de Veja, né, o caçador de Marajás. A partir daí ele pontuou 4% em São Paulo. Era talvez o último dos candidatos com 4%. Quando ele apareceu com 4%, Vladimir, eu digo: esse cara vai dar trabalho. Ganhou a eleição. Se quiser um caso mais recente, para não ir muito atrás, pegue a situação de Bolsonaro no início da campanha eleitoral. Também era lá atrás. Eu quero alertar, Vator, a gente está fazendo, na verdade, um debate aqui, eu acho que a gente deve trazer personagens outros para fazer esse debate. Era interessante que a gente trouxesse, né, fazer uma produção. Mas nós temos aí a nossa limitação de tempo. Né? Tem uma limitação de tempo e tal. E também dizer o seguinte: a questão que para mim, que é fundamental estabelecer, repito a questão que eu disse anterior, dos nomes. Porque nome, quando pega, por exemplo, uma parcela das elites, como a Globo e alguns jornais e tal, quer empinar a candidatura do Dino para presidente, para apresentar ele como opção, tal, faz, joga como foi na eleição passada, né? Na eleição passada apareceu Ciro Gomes, apareceu um bocado de gente, e Ciro Gomes não está fora do baralho, está se debatendo, não aceita um processo dessa natureza sem ele na frente. Então nós temos uma situação em termos de nomes ainda muito complexo. O que a gente precisa colocar, no meu modo de entender, é colocar como eixo central qual é o programa. Qual é o programa que vai... Eu tento lhe responder da seguinte maneira. É essa a questão que tem colocado frente. Eu estou tentando lhe responder da seguinte maneira. Não, essa é a questão da Lucélia Santos. Não, estou falando... comentando aqui, sobre a... Estou olhando que a gente tem 5 minutos. 5 minutos só? Então, vamos parar por aqui, essa questão. Eu concluo dizendo o seguinte. Eu vejo na candidatura de Flávio Dino a possibilidade de se construir um programa arrojado para o país. Eu vejo essa possibilidade. Na questão do Haddad, eu vejo que é uma tentativa de voltar com o, vamos chamar de o Lula 3. Está entendendo? Há uma diferença grande aí. Mas eu não vou mais me aprofundar nessa questão, porque eu acho que a gente tem que vencer aqui na discussão o sentimento anticomunista. Esse sentimento que tem que ser combatido com dados, com análise científica, análise política, entendeu? Tem que ser vencido. Mas o sentimento anticomunista vale para o PSOL, vale para o PT, vale para o PCdoB. Não. Porque no inconsciente coletivo da sociedade, todos são comunistas. Sim, mas... Aliás, olha, veja bem. Não, Vladimir. Olha, a massa, a população, eu fui comunista por mais... do PCdoB por mais de 20 anos.
muito tempo. Né? E hoje, os comunistas do PCdoB, as pessoas confundem, acham que eles são do PT. O PT é o grande partido. Exato. O PT é o grande partido desse país. Então nós não vamos ter frente ampla, não vamos ter frente popular sem o PT. Sem o PT não há como fazer uma frente popular de fato, né? Com algum programa mas mínimo. Os primeiros a ter que programa mínimo. O anticomunista? Então não, mas os primeiros a vencer o anticomunismo tem que ser os companheiros petistas. Não, mas entenda. Você conhece petista, anticomunista? O anticomunismo que tem na sociedade é diretamente proporcional ao volume de fascistas, de pessoas apoiando o programa fascista que tem na sociedade. Eu desvido a sociedade em três partes. Um terço que vota na esquerda, de um modo geral, um terço que não vota em ninguém, fica ali vacilando, não vota em ninguém, uma parcela considerada nem vota nulo, branco, tal. E um terço está votando na direita. Claro que a gente ainda tem um terço aí, se a gente fosse dividir um quarto, se fosse dividir por quatro, a gente teria uma parcela, uma parte, que tanto pode votar na direita como pode votar na esquerda. A questão, no meu modo de entender, é um programa para sensibilizar a sociedade e a capacidade de apresentar esse programa. Entendeu? É essa a capilaridade de apresentar isso. Então, o PT é um partido fundamental em relação a isso. E eu vou insistir com você, é exatamente isso. Tá, tudo bem, o PT é o partido hegemônico no campo da esquerda, mas o PT precisa também ser não ser mais anticomunista. Tá certo? Por exemplo, o PSOL também não pode ser anticomunista, porque você pega lideranças do PT e do PSOL dizendo, porque nós somos socialistas, mas com liberdade, nós não seguimos a experiência soviética, a experiência cubana, que não tem liberdade e tal, e acabam reproduzindo, Vladimir, o tempo da Guerra Fria e o que a imprensa ocidental vendeu com relação à experiência comunista. Mas eu queria me despedir, para dar a sua oportunidade de despedir, porque nós já estamos terminando, e pedir a você, meu amigo, seu like, pedir a seu compartilhamento, pedir a sua inscrição no nosso canal. O seu RC Roda de Conversa, para mim, eu estou encerrando aqui minha participação. Um abraço a todos e todas, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do momento que você está conosco. Fica na luta, uma semana de muita luta, muita disposição de enfrentamento. Na sua avaliação tem quanto? 1 minuto. 1 minuto? Então é para se despedir mesmo. Aquele abraço até não, mas usa o minuto todo, porque fica... Não, aí eu só gostaria de destacar aqui a briga Bolsonaro-Moro, para terminar, né? Ele chega a propor a divisão do ministério, mas depois ele recua. Por que ele recua? Não é? Porque ele também chama de volta um cara que foi demitido, né, no Ministério da Casa Civil, né, e depois bota o cara de volta. Porque ele diz que vai exonerar